Se você crê, vai se colocando de pé e aplauda o Senhor no seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, aplauda mais alto. Aplauda mais forte. Aleluia. Tem crente aí? Então dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Que bom que você veio, irmão. Nesse frio recorde do ano de 2025, você é crente mesmo, hein? E está buscando o fogo do Senhor. Não tem lugar melhor para estarmos que na presença do fogo do Senhor, amém? Então vamos fazer valer essa noite, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar. Tem que fazer valer, né, irmão? Você está aqui, saiu da sua casa para estar nessa noite fria, então faça valer. E se você se permitir estar na presença de Deus, com certeza vai valer muito a pena você ter saído da sua casa hoje, amém? Queria ler uma palavra breve com vocês, eu prometo que hoje vai ser breve mesmo. E há um texto lá em Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor, amém? A minha casa deu propósito. A casa é sua, mas o propósito é do Senhor. A casa é minha, mas o propósito é do Senhor, e é por isso que eu estou aqui, né? Para fazer e cumprir o propósito do Senhor. Todo esse mês de maio nós falamos a respeito de famílias, e hoje, coincidentemente, é rede de casais, né? Mas hoje a gente está em especial com palavras de família no mês de maio, e nós sabemos o quão importante é esse tema. Então vocês, quem aqui esteve no congresso de famílias? Teve alguém? Amém, glória a Deus. Quem aqui já esteve alguma quinta-feira esse mês? Amém, boa parte já esteve aqui quinta-feira. Então você já teve contato com a palavra, com os atos proféticos, com as orações que nós estamos fazendo a respeito de família, e quão importante é, irmãos, que a nossa casa cumpra o propósito do Senhor. Ter uma casa já não é fácil, né? Você ter um lar, você ter uma família, você gerenciar os problemas que as famílias têm, as crises que as famílias têm, mas quando nós estamos no propósito do Senhor, há uma motivação correta, há uma intencionalidade em tudo que nós fazemos, amém? Então eu tenho certeza que se você recebeu alguma palavra em uma dessas quintas-feiras nesse mês, se você realmente fez com que essa palavra se tornasse uma semente no seu coração, ou no congresso de famílias, eu tenho certeza que agora é a hora de colher frutos. Uma semente sem propósito não dá frutos, não é verdade? As sementes que nós comemos, é verdade, né? Quem é que gosta de comer um milho? As sementes que nós comemos, o propósito dela para nós é simplesmente tornar uma refeição. Mas se o milho não for plantado novamente, né? Se a semente não for colocada novamente, não haverá mais milho para nós comermos. Aliás, nós teremos uma festa no próximo mês aí, né? Será que vai ter milho verde? Certeza? Já se prontifica, ó, eu vou ficar com a barraca do milho verde. Sei não se tem, os outros meses tiveram, né? Tiveram. Legal, legal que tenha. Mas uma semente, para ela cumprir o propósito dela, é uma semente que germina e é uma semente que dá frutos. Uma palavra, para se cumprir um propósito na sua vida, ela tem que gerar frutos, não é verdade? Não basta você ser um estudioso da palavra, não basta você vir em vários cultos, você estudar teologia, porque se a palavra pela palavra ela não tem poder, mas a palavra aplicada, plantada,
regada e frutificada pode muito na nossa casa, para que se cumpra o propósito. Primeiro ponto da minha ministração, então, tenho certeza que a sua casa, ela foi visitada por Deus, amém? Durante esse mês de maio, nós oramos pelas famílias, oramos pela sua casa, e a sua casa foi visitada. Lá no texto de Isaías 43, versículo 18 e 19, diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo coisas novas, elas já estão surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ei, será que você reconhece o que Deus tem feito na sua casa? Eu lembro que eu fiz algumas enquetes aqui durante esse mês de maio, para que você apresentasse alguns problemas, algumas arestas, algumas dificuldades dentro da sua casa, dentro do seu casamento, da sua família. Ficamos sabendo que até um Tiago não gosta de lavar louça. Não sei se você ficou sabendo que tem um tal de Tiago que não gosta de lavar louça. Não sei quem é esse Tiago, né? Mas tem um Tiago que não gosta de lavar louça. Você não gosta de lavar louça, Juninho? Gosta? Ah, então quando eu vou deixar juntar, eu vou te ligar. Juninho, tem uma coisa que você ama fazer, eu vou te chamar. Aí eu mostro uma foto da pilha de louça, assim, você ir em casa. E não vale depois querer ir na piscina. Nada em troca, só porque você gosta. Mas agora eu quero que você pare e pense: será que tem algo que você ainda não reconheceu e que Deus está fazendo na sua família? Algo de bom? Porque algo de ruim é fácil a gente ver. Nós somos críticos. O ser humano é um ser meio estranho, irmão. É fácil criticar, né? Mas achar as coisas boas são difíceis. Se eu parar e chamar seu nome aqui, me fala 3 coisas boas que Deus está fazendo na sua casa esse mês. Será que você vai saber? Tem agora uma enquete. Quero ver se é bom. Então, se você vai ficar sabendo, não sei se tem Wi-Fi, se não tiver, o Lucas corre atrás para liberar as coisas ao vivo. Mas olha lá, abre o QR Code aí. Vamos lá. O que Deus tem feito na sua casa neste mês? Será que você é capaz de reconhecer? Não vem colocar firula não. Não, Deus tem abençoado. Não, tem nome, a bênção tem nome, irmão. Tem nome, tem endereço, tem direção e tem propósito. Semente não é semente. Semente do quê? Semente. O que é essa semente? Semente. Ah, mas você quer que eu plante? Planta. O que vai dar? Sei lá. É semente. Não, semente tem um propósito, tem um DNA ali dentro daquela semente. Então, a bênção também. Há um propósito, há uma direção. Se conecta aí. Não vem dar um migué não. E não se conectar só para não responder. Vamos lá, se você consegue encher esse quadro de bênção. Eu duvido que você vai conseguir encher esse quadro de bênção. Lança o desafio, pode passar ou não. Já se conectaram? Aí ó, tá menor. Eu lembro que quando a gente falava de crítica já estava cheio já. O nome do Tiago já tinha até aparecido. Mas o que Deus fez? Derrubado altares, porta de emprego, restaurado amor, prosperidade. Glória a Deus. Vamos fazer um ofertório já. Olha, a prosperidade tá bom, hein? Ai, sobe para dar ofertório. Vamos pegar esses aí que tá com prosperidade. Muita união, gerando recursos, respeito, felicidade, posicionamento de membros. Cadê mais bem? Isso aí, ó. Até que vocês conseguiram preencher bem, né? Tem dado paz, tem dado salvação. Glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, porque você fez a lição de casa aí, ó. Glória a Deus. Deus tem dado livramento. Pode deixar rolar aí. Quem sabe você lembra. Até o próximo tópico, pode deixar aí. Mas sabe que durante esse mês, Deus ele iniciou algo novo. É algo para sua casa, em sua direção, na sua família. Então, você precisa treinar isso no seu coração, treinar seus olhos, treinar uma sensibilidade espiritual, de olhar para dentro da sua casa, olhar para a sua família e enxergar as coisas boas.
não só as coisas ruins, não só aquilo que precisa melhorar, não só a louça que seu marido não lava, mas também as bênçãos que Deus tem feito, as portas que Deus tem aberto sobre a sua vida e na sua direção, amém? Durante esse mês, Deus, Ele visitou a sua casa, e quando Deus visita a nossa casa, Ele transforma. Todas as vezes que nós vamos receber uma visita em casa, a gente prepara ela de uma maneira especial, ou não? Você lava mais a sua louça, você passa um pano no chão, passa um aspirador, né? Você faz algo especial, prepara uma comida especial, faz um café melhor, apesar que café hoje em dia é luxo, hein? Se eu for na sua casa, se você servir café, eu vou me sentir honrado, porque tá caro o café. E é verdade que, diante do Senhor, o Senhor também espera que a casa esteja preparada. Não que a casa esteja limpa, não que a casa esteja perfeita, mas que a casa esteja, no mínimo, aberta para que Ele entre. Já pensou Jesus entrar e você você convidar Jesus para entrar na sua casa, Ele vai lá, bate na porta e não acha ninguém, você finge que não está, acontece isso? Quem aqui já fingiu? Pode ser verdadeiro. Quem aqui já fingiu que não estava em casa quando alguém bateu a porta? Perdão, Senhor. Um monte, ó. Não, pode erguer a mão aí, ó. Não pequei sozinho, olha lá. Um monte. Tinha umas testemunhas lá que batia direto, né? Mas é verdade que Jesus, no mínimo que Ele espera é que a porta esteja aberta. Talvez você fica tão preocupado, eu vou deixar Jesus entrar na minha casa quando a casa estiver limpa, quando eu tiver um café quentinho, quando eu tiver uma boa refeição para servir para Ele. Mas Jesus, Ele não espera isso, nem que a casa esteja limpa, né? Ele sabe que dentro do seu coração ainda tem muita sujeira, Ele sabe que ainda tem muito pecado na sua vida. O que Ele espera é que a porta esteja aberta. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era tido como o maior pecador ali na região dele. Zaqueu era alguém que as pessoas passavam e falavam, olha lá, um pecador, assim como Mateus, né? Que se tornou 12 de Jesus, olha lá, um pecador, alguém excluído socialmente. Pode tirar aí que vocês estão... não, vocês estavam lendo, pensei que vocês estavam lendo outra coisa. Pode colocar o tema aí, minha casa foi visitada por Deus, senão vocês ficam olhando, aí vocês ficam tendo spoiler. Você sabe que as pessoas julgavam, olhavam as pessoas, julgando pelas atitudes, de quem elas eram, os status que as pessoas tinham. E Jesus, Ele não está nem aí para status, Jesus, Ele não está nem aí para títulos. O que Jesus quer é que você tenha uma porta aberta do seu coração. Então, durante esse mês de maio, para que Jesus entre na sua casa, para que Jesus realmente faça morada, para que a sua casa e família realmente seja visitada, simplesmente abra a porta. Se deixe ser encontrado, não finja que você não está não. Já pensou, você vem num culto como esse, frio do jeito que está, batendo recorde, nevou no Brasil, você viu que nevou no Brasil? Hoje nevou no Brasil, irmãos, em madrugada, estava nevando lá no sul, e você saiu da sua casa para estar aqui. Então, presta atenção no que Jesus quer falar contigo, né? Dê atenção para Jesus, dê atenção à palavra dele. Todas as vezes que você vier ao culto, eu sei que você encontra seus amigos, eu sei que você encontra seus irmãos, eu sei que tem coisas às vezes até interessantes para fazer, ainda que nem cantina a gente está aberta ainda, né? Mas eu tenho certeza que o nosso coração, ele precisa estar 100% ligado ao Senhor. Ainda que haja cantina, ainda que haja cafeteria, ainda que seja um lugar bem acomodado. Nossa, eu estou com sono, vou começar a dormir aqui. Ei, acorda! Deixa eu ver se tem alguém dormindo. Você está aqui para receber Jesus. Amém? Então, aproveite esse tempo. Tem um texto, tem uma escritora chamada Liz Wan. Ela falou assim, a família é um presente a ser desfrutado, mas se torna um Deus terrível. A família deve nos apontar para Deus
e seu evangelho. Você sabe que a família pode ocupar o lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna um Deus na sua vida. Misericórdia, fala misericórdia. Você sabe que Abraão, ele passou por um teste, né, com o filho dele. Então, ele precisou provar que o coração dele era do Senhor. E você precisa realmente provar todos os dias que o seu coração é dele, até mesmo diante da sua família. Família é importante? É, mas existe uma prioridade, que a prioridade é o Senhor. A prioridade é o Senhor. A família não pode ser um Deus, a família precisa ser cuidada, mas ela não é o principal, é o Senhor, amém? Então dê atenção a Jesus quando Ele bater a porta, amém? Você vai abrir a porta? Então dê um aplauso ao Senhor. Assim como quando Ele bate a porta, Ele bate palma. Oh, tem alguém em casa? Glória a Deus. Segundo ponto, a minha casa tem um chamado. Quero ler um texto com vocês, vou pular alguns versículos, mas está lá em Atos 10, eu vou ler os versos 2, 24 e depois o 44 a 45, só para a gente entender o contexto aí desse texto. Diz assim: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Cornélio os estava esperando com seus parentes e amigos mais íntimos. Aí depois vou pular alguns versículos, tá? Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo tinha sido derramado até sobre os gentios. Sabe, essa história conta a respeito de uma família de um homem chamado Cornélio. Um nome um pouco engraçado. Alguém teria coragem de dar esse nome para o seu filho? Cornélio. Talvez haveria bullying na escola com esse nome. Mas existe esse nome de Cornélio. Tem algum amiguinho na sua escola, Lourenço, chamado Cornélio? Tem não, né? Não pode zoar. Se tiver, não pode zoar. Alguém conhece alguém que chama Cornélio? Não posso zoar, vai que tem gente aqui, ó. Ai, meu Deus. Gente boa, todo Cornélio é gente boa. Isso aqui também vai que está aqui, né? E Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Ele precisava de um encontro com a palavra do Senhor. Ele precisava de um encontro com esse Jesus. Ele só sabia de Jesus através de palavras, de ouvir falar, de testemunhos, né? E Pedro era um 12 de Jesus, alguém que tinha convivido com Jesus, alguém que tinha vivido experiências profundas com Jesus. E Pedro, ele foi chamado para visitar essa casa de Cornélio. Ele recebeu a visão de um lençol descendo com vários animais impuros. Quem lembra dessa passagem, né? E Deus pediu coma desses animais. Ele falou: não vou comer porque são animais impuros. E esse lençol subiu. E Pedro, depois disso, ele recebeu uma visitação de um anjo e falou: ó, vá até uma casa que eu vou te mostrar. E aí Pedro foi até a casa de Cornélio. Cornélio havia também recebido uma visitação, falando para ele reunir toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus amigos, toda a vizinhança que ele tinha influência. E ali ele armou uma célula, irmãos. Alguém aqui faz parte de uma célula? Aí, ó, a célula de Cornélio, célula multiplicadora. Mas já pensou? Primeira célula, quem estava pregando? Pedro pregando na primeira célula de Cornélio. O que aconteceu? Eles não eram judeus, né? Pedro tinha muito preconceito com os não judeus, eram chamados de gentios. Ele entendia que Jesus havia trazido salvação para os judeus, e Jesus era o rei dos judeus. E ele não entendia que Jesus ele veio para todos, aqueles que também se colocavam como gentios, como não merecedores do evangelho.
que era a família de Cornélio, por mais que ele era bondoso, por mais que ele era caridoso. E aí naquela célula Pedro foi impactado, ele pregou, as pessoas se converteram e ali desceu o Espírito Santo, eles começaram a ter experiências com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, e os judeus ficaram admirados, os judeus que estavam acompanhando Pedro, judeus convertidos, ficaram admirados, porque eles não acreditavam o que estava acontecendo. Como assim? Pessoas tão indignas, pessoas que não eram judeus, estavam sendo visitados e sendo transformados. E aonde eu quero chegar? É que quando Deus, Ele entra numa casa, ainda que uma casa indigna, ainda que uma família cheia de problema, ainda que uma família que nem era tão próxima assim de Jesus, não era assim tão religiosa, mas quando Deus escolhe, quando Deus entra em uma casa, quando Jesus é convidado e se deixa, o anfitrião deixa Jesus entrar, ele realmente transforma com o Espírito Santo. As nossas casas serão inundadas com a presença do Espírito Santo de Deus. Deus te trouxe aqui para trazer essa mensagem. Ei, ainda que a sua casa não esteja aqui completa, ainda que seu marido não te acompanhou, ainda que teu filho ainda não te acompanha, Deus tem um chamado. Ele precisa somente que uma pessoa abra a porta. E você está aqui, amém? Quem vai abrir a porta para Jesus? Quem quer Jesus na sua casa? Então dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Sua casa, ela foi restaurada para servir, para acolher, para discipular, para evangelizar. Sua casa, ela tem um chamado. Você tem um chamado dentro da sua casa. Você sabe que toda vez que você é chamado por Deus para fazer algo, você precisa dizer sim. Não tem resposta não. Você lembra de algumas pessoas que falaram não para Jesus? Teve algumas, e não teve um final tão feliz assim, né? Pedro, ele queria ir na casa de Cornélio. Quem aqui acha que Pedro queria ir na casa de Cornélio? Ele não queria. Ele não entendia o chamado dele para os gentios. Ele se sentia um povo exclusivo. Pedro se sentia privilegiado e exclusivo do Senhor, como um judeu, um bom judeu que Pedro era. Porém, Deus, Ele tem um chamado para todos nós. E todas as vezes que um líder seu pede para você fazer alguma coisa, não fala não fala não para ele. Lógico, não é para, faz o meu café da manhã, não é isso, né? Entenda bem, o que seu líder está pedindo é para você fazer algo para Deus, né? Ei, abre a sua casa, vamos ministrar uma célula. Ei, me acompanha até uma célula. Ei, vamos fazer uma oração. Ei, vem, me acompanha numa visita ministerial. Estou falando coisas ministeriais, coisas de Deus. Todas as vezes que o seu líder pedir algo para você, todas as vezes que um pastor pedir algo para você, todas as vezes que um irmão em Cristo pedir algo para você, que seja em direção a Deus, não fala não. Não fala não. Faça sem querer. Faça sem vontade, faça até sem ânimo, mas faça. Porque todas as vezes que você recusa o chamado do Senhor, você perde bênção. E aí vão pensar no contrário então. Não quero te amaldiçoar não, irmão, porque talvez você já falou não muitas vezes para o seu líder, para a sua líder, para o seu pastor. Mas pensa comigo, todas as vezes que você diz sim ao Senhor, nosso Deus, Ele surpreende. Você acha que todas as vezes eu quero vir aqui ministrar? Nossa, quero ir lá ministrar, quero preparar uma palavra. Ei, nem sempre, o nosso corpo pelo menos, né? Nosso espírito, amém, em nome de Jesus é convertido, ele sempre quer. Mas o nosso corpo nem sempre quer. E às vezes o corpo contamina a nossa alma e deixa a gente desanimado. Ei, vai lá, ministra você hoje. Vai lá, pode passar para alguém. Ei, pastor, manda outra pessoa ministrar. Não estou bem, estou gripado, estou resfriado, né? Tudo é desculpa. Pô, desculpa lícita, né? Homens entendem. Mas de verdade,
O nosso Deus, Ele analisa as nossas intenções. E toda vez que existe um não em direção a Deus, as intenções não são boas. Por mais que as desculpas sejam boas, por mais que as desculpas sejam lícitas, o nosso Deus, Ele sonda a intenção do nosso coração. Então, um aprendizado para você. Seu líder pediu algo? Ei, Rodrigo, vem aqui, eu preciso que você dê a palavra de ofertório, agora. Mas você preparou? Você preparou uma palavra? Não. Já está pensando, não, eu chamar eu agora. Ei, Fabrício, sobe aqui, tem uma palavra de ofertório. Vem cá ministrar uma palavra de ofertório. Você nem sempre está preparado, não é verdade? Mas se tem um homem de Deus dando uma direção para você para fazer algo para Deus, é porque é uma direção de Deus. Entenda isso. Então você precisa dizer sim, falar, eu vou dizer sim ao meu chamado. Não precisa ter medo não, vai, fala de novo, eu vou dizer sim ao meu chamado. Se Deus está te chamando para que você seja um Cornélio, se Deus está te chamando para você abrir sua casa, para ter uma célula, ei, olha a bênção que ele teve na casa dele, por dizer sim, né? Olha a bênção que Pedro teve, por mais que ele não queria visitar Cornélio, olha a bênção que Pedro teve em visitar Cornélio, amém? Vamos dizer sim? É fácil? Sempre queremos? Até o pastor às vezes não quer, gente, mas a gente tem que fazer, amém? Terceiro e último ponto, a equipe pode subir. Minha casa será um altar permanente. Amém? A minha casa será um altar permanente. Lá em Levítico 6, versículo 13, diz assim: mantenham-se fogo aceso sobre o altar. Não deve ser apagado. Todas as manhãs o sacerdote adicionará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Todas as manhãs, repita, todas as manhãs, o sacerdote adicionará lenha. Todas as manhãs, o sacerdote adicionará lenha. Olha só, a gente cantou uma música agora, 1000 graus de unção. Não sou muito fã da música, confesso, né? Acho ela com 1000 graus de unção, por que 1000 graus? Quem é muito racional acha meio estranha essa letra, mas lógico que é uma letra para Deus, né? Uma letra para a gente queimar na presença do Senhor, porque existe essa questão de que um altar diante do Senhor tem que ter fogo, e o fogo no altar diante do Senhor é um fogo para queimar os holocaustos, aquilo que o povo levava como oferta, e aquela oferta queimava inclusive a gordura. Esse texto lá de Levíticos fala. E quem aqui é um bom churrasqueiro? Quem aqui é bom churrasqueiro? Olha lá, me convida para ir para sua casa próximo mês. Estamos de jejum até sábado, né? Mas um bom churrasqueiro sabe que quando cai gordura no carvão, o que acontece? Fumaça, e o fogo aumenta e a fumaça sobe. Fala, fogo aumenta e a fumaça sobe. Um fogo que não é alimentado de lenha, o que acontece com o fogo? Apaga. Um fogo que não tem carvão, o que acontece? Apaga. Um fogo que tem lenha, coloca a gordura pinga sobre a lenha, sobre o carvão, o que acontece com o fogo? Ele sobe. O que nós precisamos na nossa vida é manter essa chama acesa. Para mantermos essa chama acesa, a gente precisa de lenha, a gente precisa de carvão, a gente precisa de sacrifício, precisa de oferta, precisa de algo que você entrega, precisa de algo que você coloca. Tudo tem a ver com intenção. Repita, intenção. Um fogo, um churrasqueiro, não dá para abandonar a churrasqueira, dá? O que acontece? Vai dar ruim, vai comer um monte de linguiça torrada, ou o fogo vai apagar.
precisa de cuidar. O Rodrigo já lembrou do Tiago, não sei porquê. Linguiça queimada, Tiago é especialista, né? Em linguiça queimada. Mas um fogo não dá para deixar ele simplesmente espontâneo, né? Porque o fogo espontâneo ele vai apagar. O fogo que é isolado, é colocado num lugar, né? Num chaminé, numa churrasqueira, sei lá que onde o fogo pode ser colocado. Se ele não é alimentado, se não existe uma intenção de ser cuidado, esse fogo vai apagar. Nós precisamos ser intencionais em acender esse fogo. Não basta cantar. Cantar é muito bom, né? 1000 graus de unção, glória a Deus. 1000 graus é muito grau. Mas precisa ser alimentado. E você tem essa missão a partir desse mês de maio, de acender esse fogo dentro da sua casa, de alimentar esse fogo na sua casa, e a sua casa ser realmente um altar permanente. No altar tem fogo, e o fogo precisa ser cuidado. Eu falo, fogo precisa ser cuidado. Na sua casa, o fogo precisa ser alimentado. Amém? Foi derramado muitas palavras, muitas profecias, muitas orações em sua direção neste mês de maio, mas agora você é o responsável em manter essa chama acesa. Tem homem aqui, pai de família, ou marido já, casado? Levanta, só fique em pé, você que é marido, que você que é pai, fique em pé. Esse texto fala que a função de colocar lenha, a função de levar um sacrifício, um holocausto, no altar, no fogo, era do sacerdote. Fala, sacerdote. Ei, sacerdotes, vocês são responsáveis, os principais responsáveis, não só vocês, mas vocês são os principais responsáveis em levar lenha a esse altar, em levar o sacrifício a esse altar. A partir deste mês de maio, você precisa que a sua família seja aquecida pelo poder do Espírito Santo, que a sua casa seja visitada todos os dias. Todas as manhãs o sacerdote adicionava lenha, arrumava o holocausto sobre o fogo, queimava sobre ele a gordura das ofertas da comunhão, todas as manhãs. Você não pode deixar sequer passar um dia sem abençoar a sua casa, sem ter uma palavra de bênção, sem ter uma palavra de fogo, sem ter uma palavra de ânimo, sem ter uma palavra de amor em direção à sua família. Amém? Eu gostaria que todos ficassem em pé agora. Nós vamos adorar o Senhor, mas antes dessa adoração, eu quero ler um texto. Tem um teólogo chamado Matthew Henry, ele disse assim, onde temos uma tenda, onde temos uma casa, é preciso que Deus tenha um altar. Talvez o seu marido, o sacerdote da sua casa ainda não seja convertido, talvez você ainda não seja casada, mas toda casa precisa ter um altar. Talvez você ainda não tenha um sacerdote, mas você foi chamado para abrir a porta e receber Jesus. E Jesus quer muito entrar na sua casa, amém? Texto lá em Salmos, antes da gente adorar o Senhor, último texto, Salmos 128, de 1 a 4, diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Em sua casa, sua mulher será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem